Hoje nós vamos falar sobre a questão da lei penal na história. Olá, excelências, eu sou o André, sejam todos bem-vindos ao canal. Os primeiros registros que a gente tem sobre a questão de lei penal é o chamado Código de Hammurabi. Esse código dizia o quê? Ele era uma lei, a chamada lei do olho por olho, dente por dente, talvez vocês já tenham visto ou ouvido falar. Ela previa coisas por exemplo, tipo, você construiu uma casa, a casa que você construiu caiu e matou o dono da casa e os filhos do dono, seria morto você e os seus filhos, se você os tivesse. Era uma lei extremamente severa, que buscava uma espécie de controle social, então ela foi bem inovadora porque ela era escrita. Mas você prestou atenção no detalhe? Século XVIII a.C., quase 4.000 anos atrás. Só que uns 1.500 anos depois do Código de Hammurabi surgiram as chamadas leis bíblicas. Na verdade, surgiram na Torá, porque a Torá é meio que o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Por exemplo, existiam os 10 mandamentos, que entre eles diziam o quê? Que era proibido matar, era proibido furtar e era proibido prestar falso testemunho. Foi tão importante que isso se mantém até hoje, são coisas que existem no nosso ordenamento. Só que a Torá, as leis que os judeus fizeram, os hebreus na verdade, elas estabeleciam o quê? A regra de não matará, mas podia matar? Podia, em determinadas situações. Ela estabelecia, por exemplo, que se alguém estivesse furtando algo da pessoa e fosse surpreendida, ferida e morta, a pessoa que surpreendeu, feriu e matou o ladrão não seria punida, fala que não seria cobrado o sangue dessa pessoa, ou seja, ele não seria punido com a morte, coisa que acontecia em uma situação de briga de rua, se os dois brigassem e um matasse o outro, ele também acabaria sendo morto. A ideia geral de qualquer pena ou de qualquer lei é preservar a vida, só que com a evolução das sociedades isso foi aumentando para proteger também os patrimônios. Tanto que a pessoa que furtava, o que é mais importante? A vida de alguém ou, por exemplo, a vida de um animal doméstico. Em teoria, é a vida da pessoa. No entanto, se alguém é surpreendido furtando esse animal, ela poderia ser morta e ainda assim não seria cobrado dela a morte do ladrão. Só que essa ideia de toda vez que alguém cometia um crime, você matava a pessoa, começou a gerar um problema para o Estado. Por quê? Era uma pessoa a menos que era uma mão de obra para trabalho, que ela morria e levava os conhecimentos dela com ela. E a gente tem que pensar que naquela época as populações eram muito pequenas. Você não era comum que você tivesse grandes centros urbanos. O primeiro grande centro assim, que realmente se desenvolveu na nossa cultura ocidental foi a cidade de Roma, que foi a primeira cidade do mundo a ter mais de 1 milhão de habitantes. Agora pensa que caos deveria ser essa cidade, sem transporte público, sem veículos, isso há 2.000 anos, sem esgoto, sem nada. Devia ser uma loucura nesse lugar. E aí eles criavam leis para tentar organizar essa sociedade. Só que os romanos, eles tinham uma noção de economia, de tipo, olha, a gente tem que ficar rico, a gente tem que ser bom, então matar todo mundo não valia a pena. Roma começou a inovar com o quê? Quando você cometia determinados tipos de crimes, você não era necessariamente morto, mas você seria mandado, por exemplo, para as minas de sal, você seria mandado para as galés. Galés eram aqueles barcos que a gente às vezes vê nos filmes, que fica aquela galera acorrentada remando. Era mandado para, o natural é que ia morrer ali, ou mesmo na mina de sal ia morrer. Só que o Estado ia te explorar para ele ter lucro enquanto ele pudesse, ou seja, até o dia da sua morte, caso você fosse o criminoso. E além disso, em alguns casos, você poderia ser vendido como escravo para pagar sua dívida, para indenizar a família que você causou algum dano. Isso era muito comum no Império Romano, que para a pessoa que cometeu o crime era bem melhor que morrer, né? E eu já ia me esquecendo, tem a questão também que as pessoas condenadas por crimes eram mandadas para o Coliseu. Não todas, mas algumas eram mandadas para o Coliseu. E lá esperava-se que ela morresse lutando. Mas quando ela tinha um desempenho bacana, ela ganhava multidão, em alguns casos ela chegava a ser perdoada dos crimes que ela havia cometido e ganhava novamente a liberdade. É claro que a maioria das pessoas que cometiam crimes ainda continuavam sendo condenadas à morte,
Por quê? Por arbitrariedade de quem tinha poder na época. Mas por volta do século XVIII já era mais comum você ter pessoas presas em vez de mortas para pagar alguns crimes. Mas eu estou falando de alguns países da Europa ou até ali do norte da África, tipo Marrocos, que eram na época os países mais ricos e mais desenvolvidos. Agora, o problema de você criar instituições para manter as pessoas presas é que essas instituições são caras. Você tem que construir um lugar, você tem que pagar pessoas para ficar lá cuidando e para simplesmente manter alguém depositado ali, entre aspas. Então, algumas sociedades, algumas culturas acabaram aplicando outras penas. Por exemplo, você roubava um cavalo, alguma coisa assim, muitas vezes você não seria morto, mas você poderia ter a sua mão cortada, a sua mão arrancada do seu corpo. Era uma maneira do Estado economizar e ainda assim aplicar a lei, ou ainda assim punir o crime. Agora, já mais recente, por volta do século XIX, surgiu a ideia de que a pessoa, o criminoso, ele poderia ser reintegrado à sociedade. Não que a pena tivesse o objetivo em si de regenerar alguém. A ideia era o seguinte, falou, olha, eu vou punir alguém, esse cara que foi punido, ele vai ter medo de ser punido novamente. Porque as nossas cadeias são horríveis e o simples fato dele sair vivo de lá de dentro já é uma grande vitória para ele, ele não vai querer voltar. E vai servir de exemplo para outras pessoas perceberem que o Estado está presente e que se elas fizerem a mesma coisa que o anterior, elas também vão receber a mesma pena. Com o passar do tempo, as leis foram mudando e a maneira de punir as pessoas também foram se tornando um pouco mais brandas. Por exemplo, nos Estados Unidos do século XIX, a maioria dos estados punia com pena de morte o ladrão de cavalos, principalmente ali nas fronteiras. No entanto, hoje, nos Estados Unidos, ninguém vai ser punido à morte por roubar um carro. No caso do Brasil, desde a nossa independência, nós nunca tivemos muito histórico de executar pessoas, principalmente a partir do Segundo Reinado. Por quê? Dom Pedro II, ele era contra as execuções. Poucas pessoas foram executadas dentro da chamada lei. Era muito comum que Dom Pedro II, ao tomar conhecimento da condenação de alguém à morte, mudasse a pena imposta pelo juiz e determinasse que essa pessoa fosse levada para trabalhos forçados ou passasse para a prisão perpétua, em vez de ser executado. A última execução oficial registrada no Brasil foi no ano de 1876, em Alagoas, e foi a execução de um escravo que se chamava Francisco. Já a última execução de um homem livre no Brasil aconteceu em 1861, antes da Guerra do Paraguai, na cidade de Santa Luzia. Essa cidade hoje é a cidade de Lusiânia, no estado de Goiás. Goiás bravo! Ali o chicote estala mesmo, viu? Eu sou goiano, eu posso falar? Não, nada a ver, irmão. Depois o Estado começou a fazer punições diferentes. Por quê? Punições mais brandas. Não porque o Estado seja bonzinho, mas porque é economicamente vantajoso para o Estado. Desse modo, o Estado tenta equilibrar a pena com o crime. Por quê? Para evitar que a pessoa que comete um crime leve receba a mesma pena que uma pessoa que cometeu um crime grave. Por quê? De novo, questão econômica. O Estado acha o quê? Se eu punir o mesmo cara que cometeu uma pena leve, ou cometeu um crime leve, com a mesma pena do cara que cometeu um crime mais grave, fica muito caro para mim. Eu vou dar um exemplo, na verdade, 4 exemplos de situações para vocês. Vamos pensar o seguinte, você deixou sua bicicleta do lado de fora da sua casa, alguém olhou, pegou aquela bicicleta e levou embora. Isso é um crime de furto, com pena mínima de 1 ano e que pode chegar a 4. Agora, o mesmo caso da bicicleta, a mesma historinha. Você deixou de fora, a pessoa chegou, só que aí você pegou o cara no flagra. E você quis fazer alguma coisa, mas ele virou pra você e falou, se você vier, eu te mato. Você ficou com medo e ele levou a bicicleta embora. Já é outro crime. E ele pode ser condenado a até 10 anos nesse crime. Lembra que no outro a pena máxima era 4? Esse já é 10. Mas vamos piorar as coisas. Mesma situação. Você esqueceu a bicicleta lá de fora, o cara tá pegando, você chegou... Pegou ele no susto, ele te ameaçou, você não temeu a ameaça e ele te agrediu, te deu uma paulada na cabeça e aí você sofreu uma lesão muito grave. A pena dele já sobe para 18 anos. Isso pena máxima, tá, gente? Já sobe para 18 anos. Agora, a pior das situações. Aconteceu tudo aquilo e você morreu. A pena é de até 30 anos. Você notou que em todas essas situações que eu expliquei, o objeto era o mesmo, que é a bicicleta, mas a pena pode ir de 1 a 30 anos, a depender do caso. Hoje,
existe um grande esforço filosófico por parte dos doutrinadores para que as penas sejam mais brandas. Não no sentido de tornar impune todo mundo, mas de não inutilizar o criminoso para sempre. Um criminoso que cometeu um crime aos 40 anos e é condenado a mais 30, por exemplo, se ele sair com 70, socialmente ele já não tem mais interesses para o Estado. Então a gente falou de vários tipos de pena, como antes tudo era pena de morte e depois foi mudando, né? Mas uma pergunta para você: existe pena de morte no Brasil? Pergunta da sua vaga de concurso, OAB 39 pontos. Existe pena de morte no Brasil ou não existe? Vou colocar um reloginho aqui? Não. Então, meu caro gafanhoto, existe. E isso está na nossa Constituição. A Constituição fala que em caso de guerra declarada é possível sim a pena de morte. Essa pena de morte, ela está inclusive explicada no Código Penal Militar, que diz que ela será feita por meio de fuzilamento. Então, se alguém algum dia aqui no Brasil for condenado à morte, porque a gente tem guerra com alguém, ninguém vai ser enforcado, ninguém vai ter cadeira elétrica, não vai ter injeção letal. Por quê? Porque a lei diz que será fuzilado. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixe o seu comentário, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos do canal. Até mais!